Sayram, queridos irmãos e irmãs, estamos num momento muito especial das nossas vidas, muito auspicioso, que é o centenário da vinda de nosso querido amado Mestre Senhor Bhagavan Sri Satya Sai Baba, em que nós celebramos 100 anos de puro amor, 100 anos de puro amor em ação. Acho que não tem outra palavra assim para a gente dizer, né? A marca de Sai Baba, o grande legado que ele nos deixou é o seu amor, no qual nós devemos expressar em nossas vidas. E quando o Senhor ele vem em forma humana, ele nos confere 3 dádivas que nós amamos carinhosamente, nós como devotos, para que a gente possa ter esse contato com ele, desfrutar dele, da sua presença, que é o seu nama, o seu nome, seu doce, divino nome, Sayram, Om Shri Sayram, o seu nome divino, seu doce nome, e do qual a gente deve buscar ao máximo possível sempre adotar a repetição desse nome, desse mantra. Claro que cada um adota o seu nome específico, a sua forma divina específica. Sai Baba não veio para... Inclusive a gente fala isso aqui rapidamente, mas a gente tem que estar muito em contato com o nome do Senhor, porque tudo que está relacionado ao Senhor não é diferente dele. A energia de Deus é tão grande, é tão poderosa, que tudo que é relacionado a ele não tem diferença. Então, se a gente fala o seu nome, é como se a gente estivesse tocando o Senhor, se a gente estivesse entrando em contato com o Senhor. Por isso a importância, principalmente nessa era que a gente está. E a gente tem a terceira dádiva, que é a Rupa, que é a sua bela forma. A gente tem a sua bela forma para que a gente possa apreciar, que a gente possa adorar. E acho que quem teve em Prashanti, quem teve em contato físico com Satya Sai, pode dizer isso mais ainda, Claro que nos quadros a gente já pode apreciar a bela forma de Swami, mas quem esteve na presença física de Satya Sai é algo realmente incomparável, A beleza de Satya Sai, o seu olhar de lótus é algo impressionante. E as suas lilas, que são os seus bem-aventurados jogos, as suas brincadeiras divinas, no qual ele realiza com todos os devotos, com toda a humanidade, com todo o universo. E falando de lila, as escrituras sagradas dizem que as lilas do Senhor, de Deus, elas estão além das expressões de palavras e da compreensão da mente humana. E Swami declarou em 17 de maio de 68, ninguém pode compreender minha realidade atualmente, ou mesmo após milhares de anos de intensa pesquisa e dedicada austeridade, mesmo que toda a humanidade se junte nesse esforço. Mas ele garantiu que todos nós poderíamos experimentar e desfrutar do seu amor universal. E incapaz de concordar com as lilas, as brincadeiras de Swami, que estavam além da sua compreensão, o seu pai, que foi representado aqui pelo Leandro, Peda Venkama Raju, ele ameaçou com um bastão e perguntou: o que você é? Você é um deus? Você é um fantasma, um louco? Diga-me. E ele respondeu: eu sou Sai Baba. Pertenço à linhagem de Apastamba Sutra e Bharadvaja Gotra. E Venkavaduta, um famoso santo, orou para que eu nascesse na sua família. Portanto, eu vim. A revelação ela foi excessiva para ser digerida, foi um baque muito grande. E quando pediram uma prova, Sai Baba pediu pétalas para que ele pudesse jogar, e foi o que a gente representou aqui nessa bela esquete. E quando o Swami jogou essas pétalas, elas formaram em pélago o seu divino nome, Sai Baba. Isso aconteceu em 23 de maio de 1940. Em 20 de outubro de 1940, ele rompeu todos os laços com os familiares, dizendo: meus devotos estão clamando por mim, estão me esperando. Eu tenho um trabalho a fazer, eu tenho a minha obra, não posso ficar mais tempo.
E aí ele cantou o seu primeiro Bhajan, Mansa Bhajanei, no qual nós cantamos aqui também, né? Adorem os pés de lótus do Guru em sua mente, e ele o levará a cruzar o oceano de vidas e mortes, o oceano de Sansara. E eu trago aqui um trecho de um discurso de Satya Sai, que eu achei muito forte, um trecho recente, que apareceu no Pensamento do Dia, em que ele fala sobre o seu nome, como a gente está falando, né, da sua forma divina. E ele fala que é importante a gente entender o significado das 3 letras Sai. A letra S representa o serviço, a letra A simboliza a adoração e a letra I significa iluminação. Essas 3 palavras correspondem, respectivamente, aos conceitos de ação, karma, devoção, bhakti e sabedoria, jnana. E Sai ensina esses 3 conceitos que têm igual importância. O nome Sai é uma combinação dos 3 caminhos espirituais, o da ação, da devoção e o da sabedoria. Assim como o Pranava, o som primordial, é formado pelas 3 letras, Aum, né? Om, o nome Sai simboliza as 3 formas de sadhana ou disciplina espiritual. E na organização Satya Sai, essa prática tríplice tem que ser compreendida adequadamente. Os voluntários que se dedicam ao serviço desinteressado devem cultivar o amor genuíno em seus corações, compartilhá-lo com outros seres e encher o mundo inteiro de amor. Não se deve confundir amor verdadeiro com apegos de toda espécie, pois ele é sinônimo de Deus. O amor é Deus. Vivam em amor. O amor divino brota das profundezas do coração. Os voluntários da organização Sai têm que se compreender a natureza desse amor e servir à humanidade imbuídos do espírito apropriado. E qual o significado espiritual desse centenário? Né? Não é apenas uma data histórica, mas é um chamado interior para que a gente renove, né? A gente faça essa renovação espiritual, a gente reforce cada vez mais a nossa prática espiritual com o nosso mestre. Que isso é o mais importante, né? Essa relação discípulo e mestre. E Sai Baba disse que a sua missão é transformar o coração do homem e reacender o amor divino que já está dentro de nós. Né? Tudo que há de bom, de belo do universo já está dentro de nós. Basta a gente olhar para dentro. Né? E o centenário, então, eu vejo como um convite para que a gente pergunte, né? Como posso viver melhor os ensinamentos de Satya Sai Baba? O que posso refinar em mim? Porque a vida espiritual é isso, né? A prática espiritual é isso. Não é a gente vir aqui, claro que tudo isso faz parte, mas o que mais vale é o nosso dia a dia, né? São as nossas 24 horas, quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho, quando a gente responde a alguém, é como a gente falou aqui na sketch, né? Quando alguém precisa de ajuda, vocês estendem a mão ou desviam o olhar? E tem várias formas da gente ajudar, né? Não é só organizar um grande círculo, tem muitas formas formas simples da gente ajudar. E só para trazer também um breve panorama da missão de Satya Sai, eu não vou me estender muito, mas Swami nos deixou muitos presentes, né? E um deles foi a educação baseada em valores humanos, como a gente pôde ver aqui, o espetáculo que é a Escola Satya Sai. E ele criou instituições de ensino que oferecem educação baseada em valores gratuitamente, desde a escola primária até os vários níveis de pós-graduação. E nelas a ênfase não é somente a excelência acadêmica, mas o desenvolvimento ideal do caráter, o desenvolvimento de valores humanos. E inspirada e guiada por ele, a organização internacional mantém e opera 40 escolas Satya Sai ao redor do mundo, 27 institutos Satya Sai e centenas de programas de educação espiritual Sai e de educação em valores humanos Satya Sai, proporcionando educação baseada em valores a crianças e comunidades a todo o mundo. Sai Baba ofereceu e oferece saúde, né, que é oferecida gratuitamente, sem distinção, nos hospitais na Índia e até alguns outros fora ali de Prachante, água potável para milhões de pessoas, disseminação de valores universais, que é verdade,
retidão, paz, amor e não violência, no qual é o maior presente que ele nos deixou, que a gente deve levar na nossa vida. E em sua carta memorável de 25 de maio de 1947, Swami disse que a sua missão é conceder Ananda, bem-aventurança, a todos, transformar o coração humano, eliminando mais tendências e nutrindo qualidades divinas, e aliviar o sofrimento de todos. Esta é a sua divina missão, na qual ele trabalhou de forma incansável até deixar seu corpo em 24 de abril de 2011. Mas, até hoje, ele continua a sua missão através da organização Sri Satya Sai, organização internacional, é outro grande presente que ele nos deixou, no qual onde nós podemos atuar, podemos trabalhar, e todos nós podemos dedicar nossa energia, nosso tempo, nossa força, que é onde realmente a gente deve aplicar a nossa vida, né? Organização essa que existe em mais de 110 países, atua em mais de 110 países, compartilhando o seu divino amor e a sua divina mensagem. Então, já para a gente ir encerrando, né? Os ensinamentos centrais de Swami, o amor é a sua divina forma, e a gente deve expressar esse amor nas nossas vidas diariamente, em contato com os irmãos, em contato com a natureza, em contato com o que quer que seja. As pessoas devem sentir a presença de Swami através das nossas vidas. O serviço, né? Mãos que servem são mais sagradas que lábios que oram. Sai Baba nos ensinou. E não apenas esse seva organizado, né? Nós vamos na reserva do Grajaú, né, Regina? Nós vamos à comunidade Luz Divina. Isso é maravilhoso, mas não só isso. Escutar um irmão, né? Você escutar uma pessoa, você ajudar uma pessoa na rua, você servir uma pessoa na sua família. Existem milhões de oportunidades que às vezes passam despercebidas para a gente. Essa casa aqui, o Centro Sai, a gente tem centenas de oportunidades de servir aqui, né? Não só aqui, mas qualquer igreja, qualquer tempo. Então a gente deve estar muito atento a isso. E a unidade e universalidade que Satya Sai também nos trouxe, que Sai Baba não veio para fundar uma nova religião, ele veio para trazer, para reforçar essa chama, né, de cada um de nós, em cada religião que você já atua, que você já pratica. Apesar de que ele também já disse que não é bom que você morra na mesma religião que você nasceu, né? É bom que você conheça, que você desbrave, isso é importante, mas que cada tradição religiosa, né? A gente reconheça a verdade em cada tradição religiosa. E o autoconhecimento, a prática espiritual, o cultivo diário da lembrança de Deus, o sadhana, né? A oração, os bhajans, a leitura. A gente deve estar em contato com a mensagem do Mestre o máximo do tempo possível, porque aí a gente vai conhecer, né, saber da forma que a gente deve agir, né, saber se realmente eu estou agindo da forma que Ele deseja. E o que Sai Baba espera de nós hoje? Celebrar o centenário não é só cantar os parabéns, é agir conforme os seus ensinamentos. E Swami é tudo que Ele nos pede. Ele disse isso: tudo que eu peço, siga meus ensinamentos, siga o que eu falo. É tudo que eu peço, e isso é tudo. Isso é o suficiente. Então, eu gostaria de concluir com um trecho de um divino discurso da ocasião do seu aniversário de 44 anos, que eu achei muito forte, um chamado muito forte para nós devotos, né, em que ele fala também sobre a organização SAI, essa instituição em que nós podemos atuar e servir e participar. E Sai Baba explicou que a organização SAI é única em mais de um aspecto. Ela não busca donativos nem benfeitores e trabalha sob um mestre que está presente em todos os lugares e durante todo o tempo. E assim, a organização é apenas um nome para um grupo de pessoas que realizam trabalhos merecedores de sua graça em um espírito de adoração. E aí ele diz: não há espaço aqui para fingir incapacidade, para rivalidades pessoais, nem para o vírus da vaidade ou da inveja.
Prestem atenção às suas obrigações e responsabilidades. Não se contaminem com aflições de casta, nem preconceitos pessoais ou predileções políticas. Eu posso vê-los por inteiro, onde quer que estejam. Não se orgulhem nem ridicularizem as pessoas. Curvem-se para que possam levantar a carga e colocá-la em seus ombros. Sirvam de exemplo e inspiração. Prossigam a fim de que possam conduzir buscadores até o coração de Deus. Sejam humildes, cordiais com todos. A devoção não deve ser alardeada. Não termina com a aquisição de um crachá que enfeita a camisa. É um ganho secreto, uma bênção preciosa. As organizações SAI deveriam tentar reduzir e remover as dificuldades e obstáculos no caminho do progresso espiritual. Seus membros devem ser enobrecidos pela tolerância, veracidade e compaixão, além de estarem saturados de amor por todos. Quem negligenciar os pais e permitir que fiquem abandonados na pobreza ou em sofrimento, não merece ser um membro. Deixem-me concluir com este lembrete. Não duvidem de seu destino, que é submergir na mais elevada sabedoria, poder e amor. Não hesitem, nem se afastem. A cada passo investiguem, discriminem, procurem pela verdade. Sejam autoconfiantes, destemidos e livres. Saibam que vocês são os instrumentos de Deus na tarefa divina e por isso não existe justificativa para fraquezas e vacilos. Sejam exemplos para os outros em humildade e devoção. Não deem conselhos sem a autoridade da experiência prática. Amem, cooperem, sirvam. Seu serviço é um chamado para o exercício espiritual, um lembrete de que você está sob meu cuidado e orientação. Não saia. Pedimos, por favor, que deixem todos os celulares desligados no modo silencioso, para não atrapalhar a reunião. Um trecho de um divino discurso da ocasião do seu aniversário de 44 anos, que eu achei muito forte, um chamado muito forte para nós devotos. Organização é apenas um nome para um grupo de pessoas que realizam trabalhos merecedores de sua graça em um espírito de adoração. E aí ele diz: não há espaço aqui para fingir incapacidade, para rivalidades pessoais, nem para o vírus da vaidade ou da inveja. Prestem atenção às suas obrigações e responsabilidades. Não se contaminem com aflições de casta, nem preconceitos pessoais ou predileções políticas. Eu posso vê-los por inteiro, onde quer que estejam. Não se orgulhem nem ridicularizem as pessoas. Curvem-se para que possam levantar a carga e colocá-la em seus ombros. Sirvam de exemplo e inspiração. Prossigam a fim de que possam conduzir buscadores até o coração de Deus. Sejam humildes, cordiais com todos. A devoção não deve ser alardeada. Não termina com a aquisição de um crachá que enfeita a camisa. É um ganho secreto, uma bênção preciosa. As organizações SAI deveriam tentar reduzir e remover as dificuldades e obstáculos no caminho do progresso espiritual. Seus membros devem ser enobrecidos pela tolerância, veracidade e compaixão, além de estarem saturados de amor por todos. Quem negligenciar os pais e permitir que fiquem abandonados na pobreza ou em sofrimento, não merece ser um membro. Deixe-me concluir com este lembrete. Não duvidem de seu destino, que é submergir na mais elevada sabedoria, poder e amor. Não hesitem, nem se afastem. A cada passo investiguem, discriminem, procurem pela verdade. Sejam autoconfiantes, destemidos e livres. Saibam que vocês são os instrumentos de Deus na tarefa divina e por isso não existe justificativa para fraquezas e vacilos.
Sejam exemplos para os outros em humildade e devoção. Não deem conselhos sem a autoridade da experiência prática. Amem, cooperem, sirvam. Seu serviço é um chamado para o exercício espiritual, um lembrete de que você está sob meu cuidado e orientação. Não Shin Sayam.